Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco mais sobre os editoriais, um gênero que a gente começou a ver antes das férias e agora a gente vai entender mais profundamente a estrutura e o funcionamento dele. Vem comigo. Fala pessoal, então preparei os slides aqui para vocês para retomar e relembrar um pouco sobre os editoriais, né, que era um gênero que a gente estava vendo um pouco ali antes das férias, chegamos a ler alguns e agora a gente vai trabalhar na produção deles. Então, primeiro, relembrar com vocês as características mais gerais desse gênero. Então, é um gênero de tipo argumentativo, por quê? Porque ele argumenta, quer dizer, ele busca te convencer de um ponto de vista. É um gênero que faz parte do campo jornalístico, porque ele é publicado na mídia, em geral mídia impressa, esse tipo de editorial mais frequentemente em jornais, mas também às vezes pode ter na TV, rádio, revistas. Então por isso está sempre dentro desse campo jornalístico, que é para onde ele é veiculado. E o texto editorial? Então quais são as características gerais dele? Defende um ponto de vista, então sempre no editorial é a defesa racional de um determinado ponto de vista. É um texto relativamente curto, então não é um texto que vai abarcar tudo sobre aquele assunto, ele vai ter um foco mais específico, ele é um texto de opinião mais do dia a dia, então ele vai ter 4, 5, 6 parágrafos, não é um texto muito longo. É um texto formal, isso é importante, o editorial ele é um texto de argumentação que ocupa um espaço importante no debate público, no jornal, então ele é um texto que exige seriedade, não é um texto que cabe humor, não é um texto que cabe gírias, ele é um texto mais sério nesse sentido. E ele expressa a opinião de uma empresa ou de um grupo de pessoas. Ele não é um texto de opinião individual. Ele não é um artigo de opinião, por exemplo. Ele é um texto que, em geral, representa a opinião de várias pessoas. Em geral, representa a opinião do jornal no qual ele foi publicado. Então, com frequência, os jornais, revistas, TVs lançam editoriais que é a posição que aquele jornal tem sobre determinado assunto ou determinada polêmica que está acontecendo no momento. Mas ele também pode representar outros grupos de pessoa. O importante é entender que um editorial não representa a opinião de uma pessoa. Então, o editorial, eu nunca uso a primeira pessoa do singular, eu não vou falar eu penso, eu acho, por isso eu acho. Mesmo que seja por isso acho, a gente não fala isso. Porque você não se é um editorial, não é uma pessoa. Nesse tipo de caso, a gente usa o plural, então por isso achamos, por exemplo, ou, que é o melhor, evita usar a primeira pessoa usando a impessoalidade, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente, tá? Então lembrar disso, sabe? Nunca usar a primeira pessoa num texto editorial, é um erro básico que sempre vai te trazer descontos em qualquer tipo de prova ou redação que você vá fazer. Então vamos lá. Eu falei que o editorial ele defende um ponto de vista, eu botei entre parênteses tese. Gente, o editorial é basicamente a defesa de uma tese. E o que é uma tese? Uma tese é uma posição ou uma afirmação que vai ser defendida ao longo do texto. Então, um bom editorial, em geral, ele tem uma tese clara e ele argumenta de forma muito objetiva em torno dessa tese. A tese é aquilo que eu quero provar, aquilo que eu quero que o meu leitor saia convencido após ler o meu texto. Normalmente, um editorial bem elaborado, bem conciso, bem objetivo, a tese ela já aparece no primeiro parágrafo já do texto, bem no comecinho, na introdução. Por quê? Porque isso já guia o meu leitor, ele já vai ler meu texto sabendo, né, o que eu estou defendendo com aquele texto. Isso dá clareza, né? Lembrando que o texto editorial não é um texto que tem que ser poético, sentimental, ele é um texto que tem que ser claro, objetivo, racional, né? Só para lembrar um exemplo aí, a gente leu um editorial um pouco antes das férias que caiu na nossa formativa que falava sobre o Enem. Por exemplo, aquele editorial, na verdade, a tese dele era o adiamento do Enem. Quem escreveu aquele editorial defendia, durante o texto, que o Enem fosse adiado em vista da pandemia, porque ele alegava que algumas escolas não tinham condições de fazer ensino à distância e isso prejudicaria uma parte dos alunos, comprometendo a justiça em torno do Enem, né? Ou seja, o exame não daria condições iguais das pessoas concorrerem às vagas da universidade, né? Então, só para vocês lembrarem de um texto que a gente leu. Então, vamos lá, pessoal.
sobre a estrutura desse gênero, como é que esse gênero se organiza, né? É tipo uma receitinha de bolo, tá? É uma coisa bem esquemática. É legal você saber isso, prestar atenção. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito mais pra frente, às vezes para construir uma boa redação no vestibular no futuro, num vestibulinho, às vezes, até se bobear num concurso, às vezes quando tem um tipo de produção de texto, é um texto que se inspira um pouco nesse estilo mais argumentativo, dissertativo, que é o texto do editorial. Então é legal conhecer esta forma, tá? Como é que é essa forma? Primeiro um título. Gente, o título, poucas palavras, um título direto que atrai a atenção e o interesse do meu leitor, mas apresente o assunto. É importante que no título eu já tenha uma ideia do assunto que vai tratar no meu texto, tá bom? Às vezes, quando é um jornal, eles colocam até um subtítulo. E aí dá um pouco mais de liberdade no título, porque o subtítulo ajuda a explicar um pouco do que fala o texto. Como a gente normalmente trabalha só com título, em escola, em redação, vai ser só um título, esse título ele tem que ser claro, tá bom? Porque eu tenho que bater o olho e saber do que fala aquela redação, tá? Aí, logo depois do título, começa o meu texto, o primeiro parágrafo é a introdução. A introdução, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o assunto para o meu leitor. Eu vou falar do que fala o meu texto, o que eu quero tratar nesse texto. E já vou apresentar a minha tese, quer dizer, qual é a minha posição, qual é a posição que eu vou defender nesse texto, qual é a posição que eu quero te convencer nos próximos parágrafos. A introdução, em geral, um parágrafo tá bom, às vezes dois, dependendo do texto, mas o ideal, gente, é a gente não gastar muitas linhas, não gastar muitos textos, apenas introduzindo o nosso assunto, tá bom? Manter o foco na argumentação, afinal é um gênero argumentativo. Aí você vai para a próxima parte, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, vão ser 2, 3 parágrafos, mais se for um editorial muito longo, mas em geral 2 ou 3 parágrafos. Nesse desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar os argumentos que eu acredito que comprovam a minha tese. Aí, essa é a parte fundamental do texto. O desenvolvimento é quando eu quero convencer o meu leitor que ele deveria concordar comigo, que eu tenho razão, que a tese que eu estou colocando faz sentido. É quando o texto apela ao convencimento do seu leitor. Tá? Em geral, para ficar um texto organizado, uma boa paragrafação, você coloca um argumento por parágrafo, para não misturar muitos assuntos, está ótimo. Então, 2 ou 3 parágrafos, 2 ou 3 argumentos que você considera fortes para justificar a sua tese. Nesse momento é sempre legal lembrar que é importante você saber do assunto que você está falando. Então, se você tem uma pesquisada antes, tiver uns dados, uma pesquisa para você citar, um estudo, ou mesmo alguma coisa que você leu, que alguém falou sobre isso, é interessante. O texto editorial é um texto que esse tipo de recurso argumentativo, mostrar que você conhece o assunto que você está falando, é bem importante, tá? E aí eu finalizo a conclusão. O que eu vou fazer com a conclusão? Eu retomo um pouco tudo que eu falei no texto e encerro. Cuidado, gente, a conclusão não é para você inventar um assunto novo, é só para você fechar o que você já falou. Se você puder apresentar uma solução para o problema que você tratou no seu texto, você pode colocá-la na conclusão, mas sempre com esse cuidado para não se perder, não entrar em um outro assunto, beleza? Uma conclusão ela pode simplesmente retomar a tese central, reafirmar aquilo e concluir o texto por aí mesmo, tá bom? Tomar cuidado para não perder o foco. Agora eu preparei umas dicas para você conseguir elaborar melhores editoriais, e são dicas que vão ser úteis também para você elaborar qualquer redação que você tenha que fazer aí na sua vida escolar. Então a primeira dica, eu estou colocando mais pela matéria que a gente estudou no primeiro trimestre, é você fazer um bom uso da voz passiva sintética. Isso eu quis colocar aqui porque a gente viu no começo do ano esse assunto e eu queria mostrar para vocês essa aplicação prática, né? Num texto editorial, a voz passiva às vezes ela é muito útil para lembra que eu falei que o texto editorial não coloca a primeira pessoa? Então exatamente, então eu uso a voz passiva às vezes para esconder um pouco o agente de alguns verbos. Isso deixa o texto mais impessoal. Então, por exemplo, em vez de eu dizer, por exemplo, que eu percebi determinada coisa, ou percebemos, né, que seria o correto, porque no editorial a gente nunca usa eu, né, o singular ou da primeira pessoa, mas ao invés de eu dizer percebemos, fica mais chique se eu digo percebe-se. E aí eu deixo mais impessoal, torno ainda mais distante dessa primeira pessoa, deixo meu texto mais objetivo, mais claro. Então é uma coisa legal de usar, às vezes dá um toque especial no texto.
Segunda coisa é sempre pesquisar e anotar dados que sejam relevantes para comprovar a sua tese. Gente, o editorial é um texto que exige pesquisa, exige que eu saiba do que eu estou falando, né? Então, em geral, alguém que escreve um editorial está bem informado sobre aquele assunto. É justamente por isso que elaborar uma boa redação, por exemplo, é uma coisa que você tem grandes vantagens se você é uma pessoa bem informada, que tem hábito de ler bastante, que está informado das notícias, dos acontecimentos, porque o editorial exige um pouco esse conhecimento, né? Quando a gente faz prova, vocês podem reparar que muitas vezes vocês vão ter uma coletânea de textos para te ajudar. Gente, quando tiver coletânea de textos na prova, você leia com atenção, tá? Para você conseguir fazer uma boa redação, porque você já leu, já tirou bastante coisa dali, você está bem informado sobre aquele assunto. E por fim, bem importante, respeite a estrutura desse tipo de texto. Não tente inventar, não é o editorial, o texto dissertativo não é um texto de grande inovação, ele é um texto de clareza e objetividade. Então respeita a estrutura, uma introdução, dois argumentos, uma conclusão, se manter com foco no tema, não se perder durante o texto, tá ótimo. Tá? É mais ou menos saber seguir tudo isso e tenho certeza que o texto vai ficar muito bom. Tá bom, gente? É isso. Espero que tenha dado para entender. Eu aconselho vocês agora, terminando essa videoaula, já entra no exercício, porque aí tem um editorial lá para você ler e tudo isso que eu falei acho que vai ficar mais claro. Você vai ver um pouco as coisas que eu falei que ainda estão frescas na sua cabeça na prática. Se fosse uma aula ao vivo, a gente não tivesse em pandemia, provavelmente eu ia ler o editorial com vocês e aí marcando todas essas coisas. Como a gente está tendo que adaptar, então eu decidi primeiro fazer essa explicação e depois passo o texto para vocês lerem. Tá bom, gente? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, fica tranquilo. Amanhã a gente tem um meeting e eu vou estar lá para retomar um pouco esses assuntos. Tá beleza? É isso, gente. Se cuida. Um abraço a todos.